aqui para o Brasil. E ontem você pôde acompanhar ao vivo aqui, através do nosso canal do YouTube, no Contexto Metrópole, sobre a pane que aconteceu lá em São Paulo. A nossa reportagem, ela tem novidades sobre toda a situação que ocorreu na quinta-feira nos aeroportos lá de São Paulo. Quem vai contar mais pra gente é o nosso repórter Leonardo Amaro, que vai falar pra gente como é que tá a situação neste momento lá nos aeroportos. Leonardo, bom dia para você. Como é que estamos, então, aí no estado de São Paulo? Como é que está toda a situação agora? Os aeroportos estão funcionando? Estamos tendo aí pousos e também decolagens? Oi, Marília. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Os reflexos dessa interrupção do controle de tráfego aéreo ainda são sentidos na manhã dessa sexta-feira, pelo menos nos dois principais aeroportos de São Paulo, o Internacional de Guarulhos e também no aeroporto de Congonhas. Agora, até às 6h50 da manhã, o terminal de Congonhas registrou 7 cancelamentos e 3 voos atrasados entre chegadas e partidas, e o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou 1 cancelamento. Os reflexos dessa interrupção, então, ainda são sentidos na manhã dessa sexta-feira, no dia seguinte aos fatos dessa suspensão da operação de decolagens e pousos que aconteceu ontem, por volta de 8h50, perdurou por mais de uma hora, até as 10h10, até que a situação se normalizasse. Eu estive no terminal de Congonhas ontem, acompanhei toda a movimentação dos passageiros, como é que estava ali eles acompanhando as informações dos voos que foram atrasados, os voos cancelados. Eu conversei com o diretor-geral da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, o Thiago Ferstein, porque, a princípio, as concessionárias haviam nos informado ainda pela manhã de que teria havido uma pane elétrica no Centro de Controle de Aproximação da Força Aérea Brasileira, a FAB, mas depois o diretor da ANAC nos disse que essa pane, na verdade, foi um princípio, eles estavam ali no prédio do DCEA, que é um departamento de controle aéreo da FAB, que fica ali no próprio terminal no aeroporto de Congonhas, e que houve um princípio de vazamento de gás, também se falou em princípio de incêndio, uma fumaça, eles perceberam uma fumaça exalando ali no prédio, por isso o prédio precisou ser evacuado, os funcionários não puderam continuar operando ali esse tráfego aéreo. Lembrando que esse centro de controle, ele é responsável por organizar o fluxo das aeronaves nos aeroportos, com segurança, para manter a segurança no fluxo dos aeroportos. Eles também acompanham as aeronaves desde a decolagem até a rota de pouso. Então, sem esse órgão operando, a operação, não somente desses 2 aeroportos, mas todos os 19 aeroportos de São Paulo foram afetados por mais de uma hora, e os reflexos ainda são sentidos. Nessa sexta-feira, o ministro de Portos e Aeroportos, o Tomé Franca, também se manifestou a respeito disso, que também mencionou esse vazamento de gás. O diretor da ANAC, ele havia me dito que não deve acontecer uma investigação mais a fundo sobre esse incidente que ocorreu ontem, mas, por outro lado, a FAB disse que o próprio DCEA vai apurar o que causou. Eles até classificaram como problema técnico operacional. E, enfim, a gente aguarda, então, informações se esse fato vai ser investigado, porque é algo que causou um transtorno para milhares de passageiros, em todo o estado de São Paulo. E a gente pôde acompanhar ontem, eu conversei, com passageiros ainda no terminal de Congonhas. Um dos casais com quem eu conversei, eles vieram de Minas Gerais, precisavam retornar ao estado natal, mas quando eles chegaram no aeroporto, por volta de 10 horas, foram informados de que o voo deles havia sido adiado para as 8 da noite. Então eles optaram ali por permanecer no aeroporto, ali ficaram horas, passaram o dia todo aguardando o embarque, até receberam um voucher de R$38, que é algo que eles até brincaram com a situação, porque pelos preços praticados em aeroportos nós sabemos que R$38 não dá para consumir muita coisa, apenas uma refeição pequena, e é algo previsto até na própria resolução da ANAC. Quando um voo ele atrasa por mais de 2 horas, tem um período ali, o próprio Thiago Ferstein, diretor da ANAC, estava me explicando, as companhias aéreas são obrigadas a ceder um voucher para que o passageiro se alimente ali minimamente enquanto aguarda o seu voo. Como aconteceu no próprio dia, eles optaram por permanecer no aeroporto. Também conversei com outro casal que estavam sem muitas informações, estavam um pouco perdidos. Eles tinham um amigo que ia decolar
na manhã da quinta-feira, que acabou tendo o voo cancelado, e eles chegaram lá na expectativa de que pudessem voar ainda na própria quinta-feira, né? Quando eu abordei, quando eu conversei com eles durante a nossa cobertura ontem, eles ainda não tinham informação, né? Estavam tentando ali conversar com as companhias aéreas, né? Foi até uma orientação do diretor da ANAC de que os passageiros, inclusive os que tivessem voos cancelados, não fossem até o aeroporto, tentassem resolver essa situação de casa, remotamente, mantendo um contato ali por meios digitais com as próprias companhias aéreas, para que não provocasse um tumulto ainda maior nos aeroportos. Então foi um transtorno que os passageiros viveram ontem e alguns também estão vivendo esse reflexo na manhã de hoje. Outro passageiro que não quis gravar a entrevista, mas ele disse que a companhia responsável pelo voo dele ia colocar um ônibus para transportar os passageiros de Congonhas até Guarulhos. Aqui a gente está falando de uma distância de mais de 30 quilômetros. Então, né, o aeroporto de Congonhas, só para situar quem não conhece, ele fica na zona sul de São Paulo. E o aeroporto de Guarulhos é uma cidade que faz fronteira ali com bairros na zona leste paulistana. Então é um percurso longo a ser feito, né? A gente sabe que para se realizar voos, os passageiros têm que chegar com antecedência, então eles perderam mais boas horas no dia de ontem e, enfim, na esperança, né, de conseguir realizar um voo atrasado. Mas era essa situação que a gente teve ontem, né? Essas informações oficiais também que se desencontraram ao longo do dia, mas o que ficou de oficial por parte do diretor da ANAC é de que houve uma fumaça, né, no prédio do DCEA, da FAB, que faz o controle de tráfego aéreo, por isso todos precisaram evacuar. E o curioso é que o diretor estava lá no terminal de Congonhas num evento para comemorar os 90 anos do aeroporto, então acabou acontecendo esse incidente aí que afetou milhares de passageiros. Que bom que ele estava lá, né, também para poder esclarecer todos os detalhes disso. Eu vou chamar agora também aqui para poder continuar falando sobre esse assunto e para a gente poder entender os impactos que uma pane como essa tem no sistema aéreo brasileiro. E nós vamos conversar agora, Leonardo, com o perito aeronáutico Daniel Calazans. Daniel, bom dia para você, obrigada por participar aqui conosco. Eu queria que você pudesse trazer um pouco, né, desses detalhes que o Leonardo Amaro trouxe para a gente, ele que acompanhou, então, desde as primeiras horas que a gente soube da pane até ali a possível solução desse problema, os impactos, então, dessa pane que aconteceu ontem no estado de São Paulo e nos aeroportos da cidade. Marília, bom dia a todos que nos assistem. Bem, ontem nós tivemos um problema, princípio de infraestrutura, que não é diretamente uma pane técnica quando se fala de controle de tráfego aéreo. Que eu saiba, não houve uma pane dos radares nem de comunicação. Contudo, impactou seriamente. Então, nós tivemos uma anormalidade, foi no controle de aproximação. O controle de aproximação de São Paulo fica no setor sul do aeroporto de Congonhas. Ele tem por finalidade controlar as aeronaves em transição de subida após a decolagem e antes da descida. Embora seja controle de aproximação, controla as aproximações e as saídas dos principais aeroportos que nós chamamos de uma área terminal São Paulo, envolvendo diretamente dois importantes aeroportos, Congonhas e Guarulhos, mas temos Campo de Marte, Jundiaí, Campinas, Viracopos, São José dos Campos, Sorocaba. Então, nós tivemos ali uma anormalidade e não conseguimos ainda dimensionar a dimensão, né, e a profundidade dessa anormalidade que pode ter desembocado em uma situação muito crítica. Na verdade, foi uma situação bem crítica. 36 minutos de interrupção de paralisação é uma situação complexa, não posso falar perigosa, porque só mesmo a investigação pode nos dar essa informação. Mas foi, sim, uma operação muito complexa que exigiu dos controladores e dos pilotos envolvidos uma proficiência extraordinária para... A gente não viu nenhum relato de uma consequência mais grave. Assim sendo, foi uma situação muito delicada. Ontem, céus paulistanos viveu uma situação muito, muito delicada em termos de controle de tráfego aéreo. Não posso garantir que foi perigosa, mas foi crítica. Daniel, eu tô com a matéria que a gente acabou de publicar. Eu acho que o Leonardo pode até depois trazer um pouco mais de detalhes pra gente, que os aeroportos de São Paulo amanheceram com voos cancelados nessa sexta-feira, após então a pane de quinta-feira. Então,
É um problema bastante amplo e que não afeta apenas São Paulo, né? A gente viu os atrasos dos voos tendo reflexo também em outros aeroportos, como daqui de Brasília, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Na matéria da Camila Oliva, ela traz pra gente que os dois principais aeroportos de São Paulo, o de Guarulhos e o de Congonhas, têm voos cancelados e atrasados na manhã dessa sexta, ainda como reflexo da pane que interrompeu o tráfego aéreo na quinta-feira. Em Congonhas, as chegadas e partidas ficaram suspensas aí por 1h11 ontem. O terminal de Congonhas, na zona sul da capital, era o mais impactado até às 6h50 da manhã de hoje, com um total de 7 cancelamentos e 3 atrasos entre chegadas e partidas. Já o Aeroporto Internacional de São Paulo tinha um cancelamento. Então, é mais novidade, Daniel, e não foi apenas o dia de ontem, né? Mas a gente vê uma manhã também um pouco mais conturbada por conta desses cancelamentos de voos, ainda como reflexo da pane de ontem. Com esses 36 minutos, que não é muita coisa, mas em termos de tráfego aéreo é uma eternidade. É um horário muito interessante, porque nesse horário muitos voos chegam e saem em conexão. Então o voo ia chegar, conectar com outro voo, com outra aeronave, e muitos desses voos foram desviados. Muitos deram sem espera e muitos deles desviados para outros aeroportos alternativas. Isso traz um impacto que nós chamamos de efeito cascata na malha aérea. E nós temos certeza que um dia só é insuficiente para normalizar essa malha aérea, entre os voos que saíam, os voos que chegavam, o transporte de passageiro. Então, com certeza, ontem, apenas o dia de ontem, ainda que fosse prorrogado as operações de Congonhas, um dia é insuficiente para colocar a malha aérea. Hoje, talvez, até amanhã ainda, nós teremos a repercussão, né, neste efeito cascata. Leonardo, quiser fazer a pergunta para o nosso especialista. Daniel, bom dia, prazer falar com você. Ontem, durante a cobertura, eu fiquei com dúvidas a respeito desse centro de controle de aproximação da FAB, como que ele opera na prática, né? Acho que se o senhor puder explicar para a gente, quando um piloto que já está em voo, né, prestes a pousar, uma situação que foi vivida ontem, quando ele recebe a informação de que o centro está suspenso, de que o controle de tráfego aéreo está suspenso, qual que é o procedimento a ser adotado? Quais são os protocolos? Ele pode realizar esse voo onde estava previsto? Ele precisa arremeter, fazer algum desvio? Qual que é o protocolo seguido pelos pilotos, né, pelo tráfego aéreo, quando há essa situação, apesar de atípica, né, aconteceu ontem aqui em São Paulo? Qual que é o procedimento a ser adotado quando ele recebe a informação, prestes a pousar, de que o controle de tráfego aéreo foi suspenso? Bom, um exemplo, a Torre de Controle Congonhas. A Torre de Congonhas, assim como de Guarulhos e outros aeroportos, limitam-se às operações de pouso e decolagem. Então, quando a aeronave está prestes ao pouso, fala com a torre no momento de decolagem. Logo após a decolagem, e momentos antes do pouso, ela não fala com a torre de controle. Ela fala com o controle de aproximação, que é esse órgão aí que nós tivemos problemas. Então, o controle de aproximação controla as aeronaves saindo após a decolagem, as aeronaves antes do pouso, e no caso de São Paulo, controla também o voo em rota da ponte Rio-São Paulo. Então, até metade do voo em rota também. E todos os voos que estão transitando que nós chamamos de Terminal São Paulo, que envolve aí Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Congonhas, Campo de Marte. Então, é um órgão de controle, que é o controle de aproximação, bem complexo. Controla as aeronaves em movimento, em transição de pouso, saída e chegada. Quando temos uma pane, aí não tenho condições hoje, porque cada problema que nós temos aí um plano de contingência. Então, nós não sabemos qual foi o problema. Normalmente, as aeronaves têm um plano de contingência. Por exemplo, manter-se em espera é um deles, progredir para a alternativa. Se a aeronave estiver prestes ao pouso, provavelmente ela vai pousar. Não haverá problemas, né? Se ela está em pouso, não está mais com o controle de aproximação, está com a torre. Então, ela vai pousar normalmente. O problema não é a aeronave que está na iminência do pouso, e sim aquelas aeronaves que estão ainda em transição nas chegadas ou que saíram, que estão circulando aí na ponte aérea Rio-São Paulo ou entre os aeroportos. Eu não posso dizer qual foi o procedimento adotado, mas nesse caso, porque eu não sei qual foi a pane, mas nesse caso existem, tá?
procedimentos de contingências para garantir a segurança. Esses procedimentos incluem várias manobras, dentre elas, alternativa, né, as aeronaves prosseguirem para as alternativas ou manter-se em espera até que o procedimento, as operações sejam normalizadas. Daniel, nós estamos com imagens ao vivo da Flight Radar, que pega ali o aeroporto. Eu queria até pegar a sua avaliação, se para esse momento, né, tá tudo certo, tem pouco movimento, aí no seu conhecimento sobre, então, esses pousos e decolagens. Quanto ao tráfego aéreo, nós garantimos que já está normalizado, tá? É operação normal. Em relação ao tráfego aéreo, o problema maior hoje é que nós já falamos anteriormente, que é a malha aérea, voos, quantidade de voos cancelados, né? Mas em relação ao tráfego aéreo, já podemos garantir que já está normalizado, tá bom? A operação, o número de aviões, o controle já está tranquilo em relação a isso. É isso, Leonardo Amaro. Também conversamos com o Daniel Calazans, que é especialista, então, em toda nessa área aí, aeronáutica. Deixa eu só pegar o crédito corretinho aqui. Perito aeronáutica, o Daniel Calazans. Agradeço a sua participação no Acorda Metrópolis. Desejo um bom fim de semana, tanto para o Daniel quanto para o Leonardo. E a gente aguarda aí, então, mais atualizações sobre esse caso que deve ter aí, ao longo dessa sexta-feira, a gente deve ter algumas sinalizações da ANAC, que prometeu também passar um balanço, né, Leonardo, sobre quantos passageiros foram atingidos, como é que ficaram, então, a questão dos voos também que foram cancelados. A gente deve aguardar, então, nessas próximas horas, esse balanço da ANAC, certo? Marília, eu agradeço e a gente vai continuar acompanhando essa situação. É isso, Marília, obrigada. Marília, Leonardo, bom dia, muito obrigado. Você estava acompanhando